E no momento valeu demais, o meu agradecimento ao Augusto Angelim e um duplo agradecimento ao Edmar Neri, que mandou 2 valeu demais. Obrigado mesmo, você sabe que isso sempre ajuda muito. Neste vídeo, nós vamos conhecer esse pequeno circuito que eu conheci num site russo, mas que é um circuito fantástico. Por algumas vezes a gente busca circuitos toggle ou circuito liga e desliga, né, com 2 botões. E eu já mostrei algumas opções aqui no canal, usando o 4017, usando o 555, então existem diversas formas de realizar esse circuito. Inclusive com conjuntos de transistores também é possível, e existem algumas soluções interessantes, mas algumas delas têm um problema. Eles realmente não desligam totalmente a energia. Há um pequeno consumo para ficar aguardando o pressionamento do botão. E este circuito é muito inteligente, muito simples e funciona muito bem. Como ele tem de características básicas? Ele é baseado em cima de um optoacoplador. Então nós estamos usando aqui um 817, que é o mais comum, mais simples dele, que você encontra em qualquer lugar, qualquer circuito mais moderno hoje tem esse optoacoplador. E 2 botõezinhos, um resistor de 1K e um LED. É isso. O circuito é simplesmente isso. Nós vamos usar ele em 12 volts. Vou mostrar ele funcionando e depois nós vamos ali entender a lógica. Eu vou fazer a ligação aqui em 12 volts. Vou ligar nossa fonte AFR em 12 volts. E vou usar ela principalmente para que a gente possa avaliar a questão do consumo, né? Por quê? Porque veja que o LED está desligado e o consumo em corrente é 0. Ou seja, ele não está consumindo nada. Quando eu ligar, ele passa a consumir os 10 mA do LED. Desligo, ele volta a 0. Então esse circuito é muito bom. Ah, mas para ligar um LED? Não, eu posso ligar qualquer coisa nele e nós vamos testar aqui. Tá? Então nós vamos evoluir um pouquinho este circuito para que além do LED eu possa ligar algumas cargas mais pesadas, inclusive em média tensão, né? Ligar uma lâmpada em 220 volts usando este liga e desliga. Imaginem isso no interruptor de parede com 2 botões, por exemplo, de uma forma muito simples. Então, vamos entender o circuito e depois a gente vem entender a montagem aqui. E esse circuito ficaria excelente numa PCB profissional. E para fazer uma PCB profissional, nada melhor do que a JLC PCB, uma das maiores fabricantes de PCBs do mundo. E para quem quer fazer pouca quantidade, como por exemplo 5 peças, vocês podem fazer por $2, ou seja, algo um pouco mais de R$11. Basta entrar na opção de $2 e vocês terão o lugar onde subir o arquivo, selecionar as opções, ele já vem previamente selecionado tudo baseado no arquivo que vocês mesmos enviarem, podem alterar alguma, colocar no carrinho e enviar. Por apenas $2 vocês recebem uma PCB profissional em casa. Experimentem a JLC PCB no seu próximo projeto. Então aqui nós temos o nosso circuito. Vamos dar uma
olhada e uma entendida de como ele funciona. Então eu coloquei uma fonte 12 volts, defini ela como 12 volts, e o desenho do circuito é bem simples, né? Então nós ligamos na parte de cima o pino 4, né, do PC817, né, o optoacoplador, eu ligo no positivo da fonte. A única ligação do positivo na fonte é essa. O negativo da fonte eu ligo no resistor de 1K, que está ligado em série com o nosso LED, que é o LED que mostra, que está ligado com o LED do PC817, que é o pino 2. Então a fonte eu ligo dessa forma. A outra saída do transistor eu ligo na entrada do LED, e aí que eu gero o looping. Eu iniciando aqui com essa ligação, eu gero um looping e ligo o LED. O LED entra em série com o outro LED e com a saída. Lembre-se que o que eu estou falando de LED e transistor é dentro do 817, dentro do optoacoplador. Não sei se vocês todos sabem como funciona o optoacoplador, nada mais é do que um LED e um fototransistor. À medida que o LED acende, ele ativa a base, satura a base, e aí eu deixo passar a energia. Bom, e aí como funcionam os botões? Então o botão de ligar, quando eu ligo a energia, esse LED está desligado. Então eu não passo energia porque está cortado aqui, né? Estou em corte com esse transistor, já que esse LED está desligado. Então a energia não passa, e se a energia não passa para cá, ele não liga o LED, porque o LED também liga através dele. E aí este botão gera como se fosse um curto, onde eu ligo o positivo direto no LED, aí eu ligo o LED, e quando eu ligo o LED, ele ativa, satura o transistor, né? Ilumina o fototransistor, satura ele, e a energia começa a passar, e essa energia liga o LED, que já está ligado. E aí ele se mantém ligado, consumindo normalmente essa energia. Bom, o que acontece? Eu vou dar um pouco de zoom aqui, é mais fácil da gente ver. Então, o que acontece quando eu quero desligar o LED? Bom, quando eu vou desligar o LED, eu já desliguei esse botão, estou usando aqui, eu aperto e eu gero um curto aqui em paralelo com o LED. Se eu tenho um curto em paralelo com o LED, qual é o caminho mais fácil da energia? É passar por aqui e não mais por aqui. Então, quando eu gero esse curto, a energia passa por aqui e o LED desliga. Quando o LED desliga, ele automaticamente para de saturar o transistor, ele entra em corte e aí não passa mais energia. E aí, simplesmente, eu limpo o circuito e zero. E aí que está o bonito desse circuito, porque eu estando zerado, ele simplesmente não tem nenhum caminho de energia e por isso que o consumo dele passa a ser zero. Vamos olhar esse desenho lá na prática, na placa. Agora, com ele montado, né? Vamos ligar aqui a fonte. É que a gente já viu, liga e desliga, liga e desliga. Então agora que a gente viu o circuito, só vou explicar rapidamente a montagem. Então aqui eu tenho o positivo, liga no botão, como nós vimos lá a explicação de como funciona, né? O botão que dá, digamos, entre aspas, curto aqui no transistor. Vou para o outro lado, aqui eu tenho o LED, né? O botão, o pino 1 e o pino 2, o pino 3 e o pino 4. Onde eu também tenho um botão que faz um curto no LED, digamos assim, para que eu desligue o LED. Desligando o LED, o transistor para de transmitir e acaba desligando o circuito. E aí ele não liga mais até eu forçar ligar o LED. Então quando eu dou o curto no transistor, ele liga o LEDzinho de dentro do optoacoplador que eu estou falando, e aí ativa o circuito de novo porque ele entra no looping. E aí está ativado o circuito. Então é uma ideia genial, porque ideias geniais são aquelas que são bem simples. Eu precisaria ter este LED? Não, eu poderia ter esse LED, tirar esse LED fora, ligar esse resistor direto aqui nesse ponto, sem problema nenhum. O LED é só legal para nos indicar o liga e desliga. Aqui eu estou usando um LED 10mm, só para ficar bonitinho aqui. Agora nós vamos então lá para a mesa para ver como a gente coloca nele uma carga maior. Por exemplo, se eu quisesse ligar através desse liga e desliga um cooler. Eu não posso simplesmente ligar o cooler aqui, porque eu estou com um resistor que está me derrubando essa tensão e eu não teria corrente suficiente. Passando pelo optoacoplador eu vou acabar estragando o LED dentro dele. Então, para isso, eu preciso adicionar um transistor.
Vamos lá para a mesa entender isso. Agora voltando para cá, eu vou adicionar um transistor. Então eu vou pegar um transistor NPN e vou adicionar o transistor neste conjunto. Ligar a base do transistor neste circuito para que eu possa polarizar esse transistor de saída. Eu vou ligar ele nesse campo onde eu também vou ligar o LED. Então, aqui no emissor do fototransistor, eu faço a ligação. Como eu ligo isso aqui, esse item? Bom, eu preciso colocar um resistor. Ele já está me sugerindo aqui um resistor de 1K, que é o padrão dele. Vamos ampliar um pouco. E eu vou ligar a base desse transistor desta forma. Então, bem na saída do LED. E como eu ligo o resto do transistor? Então, a parte positiva, digamos assim, do transistor, ou seja, o coletor dele, eu vou ligar no positivo, que está aqui. Só que eu vou colocar uma carga nessa posição para fazer a ligação, né? Porque eu ligo a carga aqui. Na parte negativa, bom, aí eu ligo diretamente no negativo. É negativo e o positivo eu vou botar uma carga. Vamos ver o que eu vou usar de carga aqui. Eu tenho um motor aqui, então para simular o cooler, vamos usar como se fosse um motor. Então é exatamente assim. E está pronto. Está pronto o meu circuito com o transistor. Só para a gente lembrar, eu vou estar usando aqui 2N 2222. Então o transistor que eu vou estar usando é um 2N 2222, mas vocês podem usar qualquer NPN aqui. Bom, o desenho está quase pronto. O que acontece com esse desenho? Se essa base do transistor, quando eu desativar, se tiver algum resíduo, ela pode gerar ruídos de saída e não deixar zerado essa minha saída do motor. Então eu posso fazer um circuito pull down. O que é o pull down? É eu forçar um negativo aqui, caso eu não esteja vindo energia aqui. Como eu faço isso? Colocando um resistor maior que o de 1K ligado no negativo. Então eu vou usar aqui um resistor e vou ligar essa base aqui no negativo. Pronto. Só que o resistor ele tem que ser maior que o de 1K. Então o resistor que eu vou usar aqui vai ser um resistor de 10K. E aí está pronto o circuito, onde eu tenho aqui o motor ou a carga, uma lâmpada, um motor ou o que eu quiser ligar. Eu vou ligar desta forma. Vamos lá na mesa testar e ver como fica esse circuito. Como eu vou adicionar o transistor? Então a saída do transistor vai ser a saída do transistor do próprio optoacoplador. E ele vai sair com um resistor de 1K. Vou botar o resistor de 1K aqui. Que transistor nós usamos? Eu vou usar aqui o 2222, mas vocês podem usar qualquer transistor. Tá? Ou os BC 548, por exemplo, que é bem comum, serve muito bem. Vou colocar aqui, sabendo que o 222, o 2 é a base. O pino 1 é o emissor, então vou colocar aqui o emissor aqui no negativo. E o pino 3 é o coletor, que é onde eu vou ligar a carga. Para melhorar a experiência, como nós falamos, eu preciso garantir que quando eu entrar aqui em negativo, eu zere completamente esse transistor. Então, para isso, eu vou fazer um pull down com um resistor de 10K. Vamos ligar a fonte e vamos testar se a gente consegue ligar este cooler com o botão liga e desliga. Ligada a fonte, vou ativar.
E aí nós estamos, ó, 180 miliamperes, sabendo que esse transistor aguenta até 600 miliamperes. E se eu precisar um transistor maior, eu posso usar até um chip, né, um chip 31, até 3 amperes, sem problemas. E desligo. Aí. Então fica bem legal eu fazer assim, qualquer tipo de saída. E ele responde muito rápido. E quando zera, zera totalmente. Posso usar cargas maiores? Posso. Eu tenho aqui uma lâmpada que me consome aproximadamente 400 miliamperes. Vou ligar. Tá aí a lâmpada, 438 miliamperes, sem problema nenhum. O funcionamento é lógico, uma vez que o transistor, digamos, separa esse conjunto deste, ou pelo menos amplia, né? Então a energia e a corrente que eu estou usando aqui é diferente da que eu estou usando aqui. O transistor faz o caminho dele para a lâmpada. O que eu ativo é a sua base, polarizando a base, para que ele abra este caminho para que eu use a tensão direta da fonte para a lâmpada. Mas digamos agora que eu queira ligar uma lâmpada de 220 volts neste circuito. Então, vou ligar aqui uma lâmpada de 220 volts nesse circuito. Bom, aqui eu tenho 12 volts, eu não vou ter força para ligar essa lâmpada. Então qual a solução que a gente já conhece? Um relé. Então está aqui o relé e vamos dar uma olhada lá como a gente monta esse relé lá no circuito. Então, para poder ligar em 220, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso trocar este motor por um relé. É simples assim. Então, simplesmente o que vocês vão fazer vai ser eliminar esse motor. Aqui está o relé. Não é bem o relé que eu vou usar lá, mas vai funcionar. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ligar o relé onde eu ligava o motor. A bobina do relé. Bom, feita a bobina do relé, esse tem que ser um relé 12 volts, né? E do lado de cá, eu vou ligar a entrada fase 220 e aqui eu vou ligar um dos lados da lâmpada. O outro lado da lâmpada eu ligo direto no neutro 220 e ligo o neutro na lâmpada. A única coisa que falta aqui, além de botar o relé, claro, é adicionar a proteção, e isso é importantíssimo, né? A proteção é um diodo. Então vamos pegar um diodo, e pode ser o diodo que vocês tiverem, pode ser um IN4007, que é o que eu estou usando aqui. Então eu estou usando um 4007, e do lado de cá nós vamos ligar e está pronto o desenho. Então o que nós temos aqui é ligação de um relé na saída do liga e desliga. Então eu ativo a bobina, eu faço a conexão, o normalmente fechado passa a ser ligado, o normalmente aberto passa a ser fechado e ele liga a lâmpada em 220. Quando eu desligar o circuito, ele desmagnetiza aqui a conexão, ele vira normalmente aberto de novo, vira aberto outra vez, interrompe a conexão, a lâmpada desliga como interruptor comum, baseado no relé. Então está aí o nosso desenho, vamos lá para a mesa testar a lâmpada. Então agora eu vou fazer a montagem desse relé. Aqui eu tenho o relé, ele já fica pré-montado aqui para não dar muito trabalho, né? Mas eu tenho aqui os dois fios das bobinas, esse preto aqui é o comum, e o diodo de proteção. Então eu vou ligar aqui. Esse fio aqui eu vou ligar no 12 volts positivo, lembrando que esse é um relé 12 volts. Vou ligar o negativo no transistor. E eu vou precisar ligar agora aqui só os fios. Então eu vou pegar uma outra protoboard aqui só para fazer essa ligação dos fios aqui. E aqui eu vou ligar em 220,
lembrando, né, sempre cuidado para ligar a média tensão, que ela começa a ser perigosa. Então, só revendo a ligação, eu tenho o comum ligado aqui na fase do 220, o neutro do 220 ligado direto na lâmpada e o normalmente aberto ligado na outra saída da lâmpada. A bobina ligada no nosso sistema, sendo o positivo ligado direto no positivo e o negativo da bobina ligado no transistor. E é só isso. Vou ligar os 220, liguei 220, vou ligar 12 volts, está ligado os 12 volts. Agora vamos ver, se eu ligo o LED, eu também ligo a lâmpada. Aí. Então, um sistema liga e desliga, fantástico. E mais, né? Eu não tenho problema da potência dessa lâmpada. Posso botar uma lâmpada da potência máxima que suporta o meu relé. E se esse relé não suportar, eu boto um relé mais potente ainda. Então esse aqui é um relé que vai suportar em 220, 10 amperes. Eu acho demais, mas se ele diz que suporta 10 amperes, eu estou falando em 2.200 watts. Ou seja, mais do que o suficiente para muita coisa. E tá aí, um liga e desliga que dá para criar muito, dá para fazer uns botõezinhos bonitos, dá para colocar no interruptor da parede para ligar e desligar a lâmpada, dá para botar e desligar em instrumentos de bancada que a gente cria, né? Saídas de fonte, quem sabe? Fazer uma saída liga e desliga desta forma. Ou seja, um instrumento, um circuito muito interessante, que, como eu disse, conheci num site russo e achei sensacional a saída. E é isso. Espero que vocês tenham se empolgado com esse circuito como eu me empolguei. É um circuito fácil de aprender, fácil de implementar, barato. Era isso e valeu!